Olá, oitavano, tudo bem? Eu sou o professor Joel. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nas aulas anteriores a gente falou aí sobre vírus, bactérias, né? E protozoários. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fungos, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas aos nossos queridos estudantes, aos responsáveis, bem como nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos. Para interagir com vocês aqui no chat, temos o nosso querido professor Magno. É sempre um prazer aí estar com essa galera do oitavo ano aí nessas interações super bacanas do chat. Eu espero que continue, né, com essas interações super legais, que a gente tem diversas experiências bacanas de participação com as ajudas que a gente, né, pretende sempre trazer aqui para vocês, das questões de saúde, de higiene e até de alguns cuidados pessoais que a gente pode ter para você ser uma pessoa que sofre menos pela falta de conhecimento. Esse conhecimento que a gente quer trazer aqui. Obrigado por participar novamente, antecipadamente, eu agradeço. Muito bem, então vamos para aquela parte mais burocráticazinha, né? Vamos ver aí quais são as habilidades que nós vamos trabalhar hoje. Então tem a 10 aí, ó. Identificar sintomas, modos de transmissão, tratamento das principais infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV/AIDS, e discutir e argumentar sobre a importância das estratégias e métodos de prevenção como promoção do autocuidado e como uma questão de saúde pública. E também a 19, com asterisco aí, ó. Reconhecer a importância da prevenção no contexto da saúde sexual e reprodutiva para identificar e propor atitudes de autocuidado e respeito a si e ao outro. Muito bem, meus queridos. Para a gente fazer isso de uma forma bem tranquila, nós vamos usar o nosso caderninho, né, que a gente já vem usando aí, refletir, resolver atividades, interagir no chat aí com o professor Magno e buscar informações, fazer pesquisas, né? Vocês têm que me ajudar a dar aula aí, né? Não esqueça que a gente está aqui tudo no mesmo barco e aí eu vou perguntando e vocês vão respondendo, tá bom? Então qual é o objetivo da aula hoje? Ó, conhecer o que é uma infecção causada por fungo. Já vou adiantar, né? A gente chama também de micose. E discutir algumas ISTs e como se prevenir, tá ok? Então, para quem ainda não percebeu, né? O que eu tenho feito aqui? Além de falar sobre DST, né, IST, no caso, que está lá no nosso currículo, eu estou trabalhando um pouquinho também os diferentes tipos de ser vivo que existe. Então a gente falou por vírus, que nem está dentro de nenhum reino de ser vivo. Depois a gente falou de bactéria, né, que é um ser vivo unicelular com célula procarionte. Depois eu falei dos protozoários, né? A gente falou aí na aula anterior sobre os protozoários, falou sobre doença de Chagas, etc. e tal. E agora a gente vai começar a falar de fungo, tá bom? E antes eu quero saber, assim, ó, se você sabe me dizer o seguinte, ó, o que é um antibiótico, o bolor e a micose têm em comum? 2 minutinhos, tá bom?
Ó, professor, gostaria de começar aqui primeiro com a Anne Caroline, que colocou, são minúsculas e são partículas minúsculas. Aí. Pode ser. A grande maioria escreveu o que aqui, professor Ed? Que todos são fungos. Inclusive aqui a professora Lucilene, um abraço aí para a professora que está nos acompanhando aí, assim como os demais, que a gente sabe que está aí na parceria. A Sara também colocou, que acha que são fungos. A professora Ana Paula também colocou isso. Um abraço aí para a professora, para todos os professores que estão aí nos acompanhando. E tem também aqui a participação. Jennifer escreveu que são bactérias, professor. Bactérias? Muito bem, gente. Então, assim, ó. O antibiótico, o primeiro antibiótico que foi comercializado foi a penicilina. E ele é extraído de um fungo, tá bom? Então, antes dos antibióticos, né, muita gente morria de infecção bacteriana. Para quem não sabe, antibiótico ataca principalmente bactérias. E o primeiro, né, então, meio que acidentalmente, foi descoberto no laboratório após um fungo crescer num vidrinho que a gente chama de placa de Petri, onde estavam sendo estudadas as bactérias, e percebeu-se que onde tinha aquele fungo, as bactérias todas tinham morrido. E aí, daí, então, foi isolada a penicilina, tá bom? Então, a penicilina é um fungo? Não, ela é extraída de um fungo, tudo bem? Ela não é um fungo por completo, o fungo é Penicillium alguma coisa, tá? Mas a penicilina é extraída do fungo, tudo bom? Então, esse é um fator. Bolor. Todos os bolores que você vê, desde aquele que come a pintura da parede, porque quando você vê o bolor ali, ele é um ser vivo que está comendo aquilo ali. Tá? Então, desde aquele que come a tinta da parede, até aquele que come o seu pão, né, ou arroz, quando a mamãe esquece lá em cima do fogão por um dia inteiro, sai quando volta, tem aquele negócio verde em cima, aquilo ali é um fungo também, tá bom? E aquela micose que dá entre os dedos do pé lá, ó, o vãozinho do pé, ou aquela que causa mancha na pele, tudo isso é fungo, tá bom? Então é um fungo que está atacando. Bom, então só para a gente recordar aí, ó, alguém falou aí que fungo era bactéria. Então vamos recordar qual é a diferença aí. Eu tenho aí uma imagenzinha, ó, do seu lado esquerdo, a gente tem então a bactéria, que é uma célula procarionte. Ou seja, ela não tem nem núcleo, ela é muito simples, tá? Já o fungo vai ser formado por célula eucarionte, que é a célula que tem núcleo bem definido, tá bom? Então eu vou ter a bactéria, que ela é formada por célula procarionte, lembrando que a célula procarionte é bem menor do que a eucarionte, via de regra, né? Sempre vai ter exceção, mas via de regra é isso, tá bom? E a eucarionte, além de ser mais complexa, ser maior, ela vai ter o que a gente chama de carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo, tá bom? Essa aí vai ser a principal diferença. E o fungo, ele pode ser unicelular, formado por uma célula, ou ele pode ser pluricelular, mas ele já vai ser formado por célula eucarionte, assim como o protozoário que a gente estudou na aula passada também era formado por células eucariontes. E aí, já que a gente falou disso, né? Recordar é viver. Vamos aí recordar então. Qual é a principal diferença entre célula procarionte e célula eucarionte? 2 minutos.
Olha, vários aqui apontaram que a diferença é justamente do núcleo, professor. Ó, por exemplo, a Maria Clara, ela escreveu assim, a procarionte não possui núcleo e a eucarionte possui. Mas vários aqui apontaram como a diferença o núcleo. O professor Alexandre, um abraço ao professor Alexandre, escreveu que a célula procarionte não tem núcleo e a eucarionte tem núcleo. E aí foi seguido por vários alunos aqui. Teve a professora Célia, também escreveu que possui um núcleo organizado, essa é a diferença. E a Maria Clara, acho que a Maria Clara está sempre aí acompanhando a gente, participando. Procarionte, professor, se distingue e a eucarionte tem estruturas complexas, ela colocou. Ok, muito bem. Queridos, vocês podem perceber então que o professor está sempre repetindo isso. Será que é importante? Né? Então, ó, parece uma bobeira, mas se o professor está repetindo demais, né? Então acho que é uma coisa que é bom a gente ter em mente, tá bom? A diferença entre célula procarionte e eucarionte. Bom, então o fungo, ele vai ser formado por célula eucarionte, tá bom? E ele vai ter algumas estruturas, tá? Ele pode ser muito simples e ele pode ser muito complexo, tá? Então, o complexo ele vai ser formado por várias células e aí ele vai ter algumas estruturas. Uma estrutura vai ser a hifa. Olha só, tem a imagenzinha aí para você ver. Isso. Tá vendo? Parece uns galhozinhos, tal, é a hifa, tá bom? É daí que ela vai se nutrir, tá bom? E também é utilizada para reprodução. Tudo bem, gente? E aí você tem duas imagens diferentes aí mostrando a hifa de diferentes formas. E por último você tem um cogumelo que é o corpo de frutificação. Tá bom? Então, desse cogumelo aí, é que ele vai liberar os esporos, tá? Que é como se fossem, grosso modo, como se fossem as sementinhas dele, que a gente vai chamar de micélio, tá bom? Então, você tem aí as hifas e você tem o cogumelo, tudo bem? Que é o corpo de frutificação. Muito bem. O que você precisa entender? Quando você vê, por exemplo, um pedaço de madeira que tem lá um funguinho, que a gente chama de orelha de pau, né? Por exemplo, que tem um funguinho assim. Você tem que entender que aquele é o corpo de frutificação. Pode ser que aquela madeira inteira, ela pode ter mais de 1 metro, e às vezes o corpo de frutificação tem alguns centímetros. Aquela madeira inteira pode estar cheia de hifas por dentro. Aí a gente fala que ela está podre. Sabe por que a gente fala que ela está podre? Porque o fungo ele é um decompositor. Ele decompõe matéria orgânica. Tá? Então ele está decompondo aquele tronco. Se não tivesse o fungo nem a bactéria, ele não ia apodrecer, ele ia ficar ali. A madeira apodrece porque ela está servindo de alimento para aquele fungo e para bactérias que estão ali no ambiente. Tá bom? E às vezes alguns fungos preferem, ao invés de se alimentar de madeira, se alimentar da nossa pele. E aí a gente vai ter então uma micose. Tá? A palavra micos, em grego, M-I-K-U-S, é fungo. E ose é doença. Então, doença causada por fungo, micose. Tá bom? Língua portuguesa, né? Nossa língua portuguesa ela vem do latim, mas também a gente usa bastante coisa aí do grego. É bom a gente aprender um pouquinho. Tá bom? Olha só que interessante, a gente tem outra imagem aí, ó, para ver diferentes tipos de fungos. Tá vendo aí, ó? Então a gente tem um que lembra um cogumelozinho, tem outro que está na madeira ali, conforme eu havia falado. Aí você tem um fungo unicelular, tá vendo lá que bonitinho que ele é? E você tem um pão embolorado ali. Tá? Então são aí os diferentes tipos de fungo. Nossa, professor, só tem isso? Claro, né, gente? Claro que não, tem muito mais. Tá? E é só para você ter uma ideia. Tudo bem? Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Então, gente, ó, só para você ter ideia, aí tem mais um pouquinho de fungo para você ver. Tá? Mas, ó, para você saber que eu peguei algumas imagens bonitinhas, tá? Mas tem muito mais variedade do que isso aí. Tá bom? Só para vocês terem aí uma pequena ideia. Você quer falar alguma coisa, professor?
Não, tem uma história aí que parece que eu vi na internet que o maior ser vivo do mundo é um fungo, Ah, né? é Você verdade. prometeu que ia falar isso pra Eu gente não uma vez. prometi não, mas é verdade. É, o professor Magno está querendo me pôr me pegar de calça curta aqui, mas é verdade. O que acontece com esse fungo é que as hifas dele vão por baixo ali do solo e ele é considerado o maior ser vivo do mundo, tá? Tem quilômetros, né, professor? Isso, Tem exatamente. quilômetros de. Acho que está nos Estados Unidos. Ah, o pessoal É. pode procurar aí no Google e vai Sim, encontrar aí. exatamente. Então, é claro, sempre a gente vai achar controvérsias nisso aí, tá? Então essa existe essa divulgação desse fungo, mas você vai encontrar outros também. Tem um ser vivo que se chama Myxomiceto, que alguns colocam como fungo, alguns colocam como um protozoário que tem uma colônia, enfim. Então tem alguns que dizem que existe um desse que é o maior do mundo. Outros falam desse fungo que o professor falou. Então quando a gente fala de vida é sempre complicado, mas sim, esse aí é o que tem mais votos. É esse fungo aí que o professor falou, que é o fungo norte-americano. Bom, mas a gente está aqui para falar de doença, né? Então a gente falou de fungo na natureza, etc. e tal. E agora eu quero que você fale para mim. Eu já dei alguns spoilers aí. Eu quero que você cite pelo menos aí uma doença que você sabe que é causada por fungo. 2 minutinhos, tá bom? Ó, disso o pessoal está participando aqui, tem conhecimento, professor. Micose, de uma maneira geral, micose. O João Vitor, Juliana, o Guilherme, Maria Clara, Gabriel, Letícia, Vitória, Emanuel, Cauê, Kennedy. Ó, que nome diferente, Kennedy. É, Agora, tem também, mais especificamente, né, professor, colaboração, inclusive, de alguns professores aqui, ó. A Vitória escreveu candidíase, Hum, a Júlia escreveu micose também. Agora a Ágata escreveu olho de peixe. Olho de peixe é um tipo daquela verruga, né? sim. Que é causada por vírus, inclusive vírus HPV. Não é fungo. O Ó, papilomavírus, né, normalmente ele vai causar verruga. Tá? E aí, quando ele vai para a genitália, que tem aquela questão que pode gerar até câncer de colo de útero, câncer de glande, né, que é a cabeça do pênis e tal. Mas normalmente a verruga é causada pelo HPV. olha que pessoa honesta, o Nicolas. Parabéns, Nicolas. Não conhecia até olhar no chat. Aí ver um monte de gente escrevendo micose. Aí ele, Muito né? bem. Aprende-se também lendo aqui o chat, tá vendo? Não está errado, não. A Emily escreveu também candidíase. E aqui tem
O João Pedro que escreveu onicomicose. Como? Onicomicose. Seborreia, professor? Eu não sei. Seborreia. Tiago escreveu seborreia. Fazia tempo que eu não ouvia. Pois é. Ó, o Lucas escreveu meningite. Ah, então, vou falar da meningite já já. Tem um tipo de meningite, sim. E a Esther escreveu histoplasmose. Muito bem, histoplasmose. Histoplasmose eu não lembro. Tem o pano branco que a gente já falou gente aqui numa comentou, aula, né? E o pano branco quem escreveu foi Vinícius, a contribuição. E o Guilherme escreveu sarna. Sarna é um artrópode, tá? Sarna já é um animal, que a gente vai falar numa outra aula. Muito bem? Ó, gente, então, ó, só para vocês verem aí, você pode ter irritação na pele por causa do fungo, ó, tá aí a imagenzinha para você, tá? Que é causado por esse fungo aí, ó, o Microsporum gypsum, né? Ó que bonitinho que ele é. E ele vai causar esse tipo de micose aí, tá bom? Então é uma doença. A outra é a criptococose. Olha só que interessante. A criptococose ela é um pouquinho famosa aí, porque ela está muito relacionada a fezes de aves, tá bom? Por isso que falam que quando você vai varrer fezes de pombo seco, por exemplo, é bom você colocar um pano úmido no rosto. Fazer uma máscara, né? Porque os esporos desse fungo, você pode respirar ele, e olha só, se você é uma pessoa saudável, né, dificilmente ele vai se desenvolver em você. Mas pessoas que têm HIV ou têm alguma doença imunodepressora, né, ou seja, que deixa o seu organismo enfraquecido, a defesa do seu corpo enfraquecido, ele vai começar a crescer dentro do seu pulmão, né? Se eu não me engano, até não sei se foi o caso aí, mas o nosso presidente da República aí, ele teve o coronavírus, ele falou, né, que estava com bolor no pulmão. Então, estava nascendo um fungo no pulmão. Isso acontece mesmo, quando a pessoa está com o sistema imunológico um pouco debilitado. E a criptococose é um desses casos, tá? Que pode atacar o pulmão e pode, inclusive, matar. Tá bom? E normalmente é encontrado em fezes de pombo, não só de pombo, mas é como a gente tem mais contato com o pombo, né? E aí vale ressaltar, por que que a gente tem esse contato com o pombo? Porque ele não é um animal nativo daqui, então ele não tem o predador aqui. E aí ele se desenvolveu dessa forma que virou uma praga. A gente sabe que é um ser vivo, que a gente tem dó, mas é uma praga hoje, tá bom? Principalmente em cidades como São Paulo, é uma praga. E a criptococose, olha aí, conforme o colega de vocês falou muito bem, ela pode gerar a meningite. Aí, tem até uma figurinha aí, que vai atacar o sistema nervoso central também. Tá, gente? O que que é a meningite? O nosso sistema nervoso ele tem uma capa que se chama meninge. E quando essa meninge ela inflama, tá? Aí que vem esse sufixo it, né? It quer dizer inflamação, tá bom? Em muitos casos, não sempre, mas também quer dizer inflamação. Então, meningite quer dizer inflamação da meninge. E que é a meninge? É uma capa que encobre o seu sistema nervoso central. E esse fungo aí que causa a criptococose, que é o Cryptococcus neoformans, também pode causar meningite. Mas, de novo, normalmente isso vai acontecer em pessoas que já estão com a saúde debilitada. Tá? Via de regra, quem está bem saudável, é muito raro isso acontecer. Tá bom? Muito bem. Mais alguma coisa aí, professor? É sempre bom a gente ver como esse pessoal aí, a gente fica sempre alegre, né, professor Ed, de ver que o pessoal presta atenção no que a gente está falando aqui, interage com o chat. Então, olha só, o Arthur, ele foi fazer aquela pesquisa para a gente na internet do fungo que a gente tinha falado. Sim. Posso ler aqui? Ó? Pode. Ó, o Armillaria solidipes é um fungo que pertence ao gênero Armillaria, também conhecido como cogumelo do mel. Foi encontrado em novembro de 2000 sob o solo da Floresta Nacional de Malheur, nas montanhas Blue do leste dos estados chuvosos de Oregon. É atualmente considerado como a maior colônia de fungos do mundo. Muito bem, parabéns. Muito obrigado aí pela pesquisa. E a ideia aqui, gente, é essa. Muitas vezes o professor fala aqui para você assim, gente, eu não tenho certeza. Às vezes é verdade, mas às vezes não é. Tá? É que a ideia é incentivar você a pesquisar, correr atrás.
tá bom? E como a gente não tem um tempo infinito, né, professor, não dá para ler tudo, a gente tem certeza que tem várias contribuições aqui que são muito 10, né? E às vezes, gente, a gente se acostuma só a ouvir a resposta, e aí a gente mesmo não pesquisa. Por isso que o professor, às vezes, aqui ele dá, né, essa de... Dá meio de uma de, né, não sei, não tenho certeza. Eu faço isso na sala de aula também, para ver se estimula vocês a trazerem também. Porque você aprende, né, quando ensina, tá? Isso o professor Magno pode falar, porque eu aprendo muito quando eu estou pesquisando e quando eu tô, às vezes eu estou falando para vocês aqui e o insight vem na hora. Eu falo, nossa, agora eu entendi. Né, quando eu estou falando, porque eu também não sei tudo e ninguém sabe. Então, às vezes, vocês podem contribuir também e vocês vão ver que vocês estão se ajudando, além de nos ajudar. Tá bom? Muito bem, a gente já falou nas outras aulas o que é uma infecção sexualmente transmissível, mas só para lembrar, né? O nosso corpo ele pode ser atacado por diferentes seres vivos e a gente vai chamar isso de infecção, tá bom? Algumas dessas infecções podem ser transmitidas através do contato íntimo. E a gente vai chamar isso de infecção sexualmente transmissível. Quem, né, tem a idade um pouquinho mais... tem DNA, né, como diz o pessoal aí, né, data de nascimento antiga, igual eu e o Magno, antigamente a gente chamava de DST. Né, que era a doença sexualmente transmissível. Mas a Organização Mundial de Saúde, há uns 5, 6 anos, talvez um pouco mais, mudou essa terminologia. Tá bom? Inclusive, isso daí faz gancho com vários assuntos, várias aulas que a gente já tinha tratado isso daí, né, professor? Exatamente. Então a gente continua uma série de aulas, né, que está falando de STs e está falando de seres vivos. Né? Minha ideia era casar essas duas coisas. Porque, gente, o currículo de São Paulo, ele te dá várias possibilidades de trabalhar. Eu estou mostrando uma aqui. Pode ser que o seu professor aí na escola esteja trabalhando de outra forma. Ele não está errado. Tá? É que cada um de nós tem uma forma de trabalhar. Eu, como biólogo que sou, falei, bom, acho que dá para casar falando mais sobre os grupos de seres vivos. E essa foi a ideia, tá bom? Por isso que eu trouxe para vocês, assim, primeiro falei de vírus, depois falei de bactéria, depois falei de protozoário, agora estou falando de fungo e vem mais coisa por aí, tá bom? Mas antes eu quero saber de vocês agora o seguinte. Nós acabamos de falar o que é uma infecção sexualmente transmissível, a gente vem falando disso há algumas aulas. Alguns já colocaram lá no chat, se quiser repetir não tem problema, e alguns não sabem. Então eu quero que você me cite uma IST causada por fungo, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês colocarem aí no chat para mim. Ó, a professora Tereza Cristina escreveu aqui
candidíase, professor, e a professora Fabiane também. Ó, eu já estava Bem. esquecendo aqui. A participação de 2 professores. Tem um pessoal que fez uma confusãozinha aqui com HIV. Viram? A maioria dos professores citou a candidíase, eu acho que era legal a gente comentar. Ok. Sabe o que apareceu aqui também, professor Ed? Apareceu gonorreia, Gonorreia é bactéria. né? E apareceu aqui também cancro mole, o Bruno. Então, é a gonorreia, que é bactéria. Cancro mole e gonorreia é a mesma coisa. Cancro duro e sífilis é a mesma coisa. A Samara escreveu HPV. HPV de vírus é vírus. É vírus, o pessoal está confundindo aqui. Não, então, mas é bom que a gente já vai revisando as aulas, né? Ó, lógico. tem que assistir de novo as aulas lá atrás, ó. Gente, sabe por que é importante esse assunto? Para você saber por que você não deve chegar no médico e você tem uma doença viral e ficar pedindo antibiótico. Por isso que eu estou falando para você a diferença entre vírus, bactéria, fungo. O cara chega com uma gripe lá, que é uma doença viral, e fica enchendo o saco do médico para ele dar antibiótico. Aí ele dá antibiótico para você parar de encher o saco. Mas se você está sendo atacado por um vírus, o antibiótico não vai dar resultado, né? Ô, Pro, dá para cumprir aqui um pedido aqui da professora Maria Lúcia? Ela pediu, por favor, para escrever um pouco da importância da vacina contra o HPV. Sim, então, o HPV, né, ele é um vírus que a gente falou aqui. Vírus, tá? Não é bactéria e nem é fungo. E ele vai causar na pele, ele pode causar berrugas ou verrugas, né? Acho que as duas formas estão corretas, tá? O que que acontece? Na pele, o máximo que ele vai causar é isso, tá? Verruguinhas. Porém, quando ele chega lá na genitália, né, nos órgãos sexuais, ele pode causar câncer de útero, de colo de útero. Tá? E aí é grave, né? Tá bom? E no homem pode, é mais raro, mas pode causar também câncer na glande. Para quem não sabe, a glande com L, tá? Não é com R, é glande mesmo. A glande é a cabeça do pênis. Ali também pode causar câncer e tem às vezes até que amputar. Né? Então, quando você toma a vacina, você protege o seu corpo contra esse vírus. E, gente, tem gente que fala, mas vai tomar a vacina com 9, com 10, com 11 anos? Olha, cada realidade é uma realidade, a gente não está aqui para julgar. E o fato é que sim, infelizmente, tem gente começando vida sexual muito cedo. Né? E aí tem N fatores. Tá bom? Então a gente precisa de se prevenir. Primeiro que você tomou a vacina, você fica livre do problema, né? E também você corta a cadeia de transmissão, tá bom? Então é importante a vacinação. Não sei se foi a contento aí. Não sei se vale a pena passar essa vergonha aqui. O Matheus aqui escreveu aquela doença que dá no pulmão de respirar a liberação dos gases do vulcão, que é a maior palavra da língua portuguesa. Nossa Senhora. Eu vou tentar passar vergonha aqui. Tá, vai, fala aí. Pneumo ultramicroscópico picocillovocanoco-niótico. Sei lá se eu falei isso certo. Muito bem. Não sei se então, ó, eu poderia me ater aí, mas só falou de pneumo, né, já está ligado a ar, a pulmão, etc. E na verdade só está ligado a um mineral, né, que acho que é sílica, né, que está aí. Então a palavra ela quer dizer isso. Basicamente ela quer dizer, olha, micropartículas de sílica que entram no seu pulmão e te dificultam a respiração. Aí usaram uma palavra para explicar isso. Tá bom? Basicamente aí os caras enchem de grego e de latim para falar isso. Tá? Bom, então ó, a fotinho da Cândida aí, que bonitinho. A Cândida albicans, que pode aí atacar, né? Que pode ser considerada uma IST, tá bom? Ela pode ser transmitida, né? E isso me faz lembrar aqui a participação do João Rafael, que escreveu assim, professores, suas aulas são muito boas, mas as doenças são muito nojentas. São, por isso que a gente tem que evitar, né? Eu, particularmente, eu gosto muito da biologia porque ela é nojenta, eu tenho esse problema. Tá? Né? Eu tenho esse problema, eu adoro essas coisas nojentas. Assim. Pois bem, gente, a última interação do dia, então, vamos ver aí, ó. Você pode nos dizer que outro tipo de ser vivo pode nos causar doença? Acho que um minutinho tá bom.
Olha, Cassandra, eu não sei não. Eu vou lançar aqui para o professor Edijoel. A pulga, colocou a pulga. O Vitor Veiga escreveu aqui animais selvagens. Aí tem muita gente aqui que falou de rato e pombo. Aí eu lembrei, carrapato, ó. Tem carrapato também. É o Ian. O Ian escreveu carrapato. E esses caras são o quê? São animais, né? Então, assim, ó. Pode falar mais, professor. Você tem mais aí? Morcego, rato, pombo, escreveu aqui o Henrique. O Nicolas escreveu protozoários. Protozoário, ele é um ser vivo, foi o que eu perguntei, não é perfeito? Yasmin lembrou do gato. Ah, muito bem. O gato pode transmitir um vírus, né? O da raiva, por exemplo, pode transmitir lá a toxoplasmose, né? Que a gente viu. Gente, o que vocês têm que lembrar é o seguinte: o rato, o pombo, o gato, o morcego, o pernilongo, esses caras são animais, certo? Mas eles vão ser vetores. O que é isso? Eles vão carregar no corpo deles. Se ele carrega do lado de fora a doença, a gente fala que ele é um vetor mecânico. Se ele carrega do lado de dentro do corpo, ele precisa te morder para passar a doença, por exemplo, ou te arranhar, a gente fala que ele é um vetor biológico. Tá? Então eles são vetores, mas quem vai causar a doença? Por exemplo, a raiva é um vírus, né? O pombo lá, a criptococose, a gente acabou de ver que é um fungo, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eles vão transmitir doença, mas quem vai causar a doença é um outro ser vivo. Agora, existem animais que vão causar doença em você. Mas eu só vou falar deles na aula que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre o grupo dos animais e aí a gente vai falar dos parasitas que nos atacam. Tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho então dos parasitas, que é mais nojento ainda e eu adoro. Tá bom? Eu quero dar um abraço a todos vocês, agradecer a participação de todos e eu vou deixar aí o nosso querido professor Magno com as considerações finais. Lembrando que você deve dar uma lida no seu caderno do aluno, tá bom? E é isso aí, professor. Indicação da página 10 e 11, né, professor? Sim. Não, só lembrar, reafirmar aí os cumprimentos e lembrar aí os alunos que eles podem deixar a impressão do que eles acharam aí da aula, os canais aí para acessar ou o link ou o QR Code aí, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até a próxima, galera. Valeu! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.